Ei, pessoas lindas! Hoje nossa aula é de geografia. O conteúdo de geografia nós já iniciamos no caderno que vem falando sobre o Brasil. Então, na unidade 1, que se inicia na página 10, vem falando sobre o Brasil. Bom, primeiramente, quando eu falo de nação, nação é uma identidade cultural, grupo de pessoas que compartilham da mesma ideia, as mesmas tradições, o mesmo idioma é uma nação. Há pessoas que acham que nação e país é a mesma coisa, mas não é. Então, isso é uma definição de nação. Eu tenho o povo, né, que é um grupo de pessoas que compartilham o mesmo espaço geográfico, né, o mesmo território, espaço geográfico, compartilham das mesmas ideias. Esse povo é um cidadão. Esse cidadão, ele está submetido às leis municipais, estaduais e federais, exercida pelo Estado. O nosso Estado é a República Federativa do Brasil. É ele que exerce o poder sobre nós. O país é uma unidade geográfica, né, demarcada em quilômetros quadrados, né, toda a delimitação, temos a fauna, a flora, os aspectos físicos desse país. Então, isso é uma definição de país. No nosso território brasileiro, são 27 unidades federais, 26 estados e um distrito federal. Quando eu tenho a formação do território brasileiro, como é que se formou o território brasileiro? Desde a época da colonização, a divisão pelas capitanias hereditárias, foi-se dado o início dessa formação do território brasileiro. Lembra que uma das atividades, eu compartilhei um vídeo com vocês mostrando toda a ocupação do território brasileiro, desde o início da colonização, das capitanias hereditárias. Seria interessante você estar revendo esse vídeo para melhor esclarecimento. E dentro da nossa nação, né, dentro do nosso país, existe uma grande diversidade. Né? Isso se dá devido à colonização, desde o início da colonização do Brasil, com a chegada dos portugueses, né, os europeus. Então é por isso que o Brasil é um país com maior diversidade cultural, devido a todos esses imigrantes que vieram para o nosso país, né, toda essa mistura. Dentro do país, nós temos limites e fronteiras. O que vem a ser um limite? O limite é uma linha que separa um país do outro, né? Um limite de um país para o outro. Aí na página do livro tem um mapa da América do Sul. Você vai observar o Brasil fazendo limite com outros países. Quando eu chego a uma fronteira, o que vem a ser uma fronteira? Fronteira é quando eu chego bem próximo desse limite. Vamos supor que nós conhecemos muito, ouvimos falar, a Ponte da Amizade, que é justamente a fronteira do Brasil com o Paraguai. Então, isso é uma fronteira. Então, limite é a demarcação de um país para o outro, e fronteira já é quando eu chego bem próximo a esse limite. Na página 20, vem falando o Brasil no mundo globalizado. Quando eu falo globalizado, né, é o maior envolvimento de todos os países, de pessoas, de empresas, a tecnologia. Então, isso é o mundo globalizado, né, essa parte da globalização. Na página 22, tem um texto falando da língua portuguesa no Brasil e no mundo. Nós já sabemos que não é só no Brasil que falamos a língua portuguesa, né? Existem outros países que falam a língua portuguesa. Então, tem um texto e que você vai responder as perguntas. Bom, só lembrando a vocês, todas as atividades do livro, eu quero que vocês respondam no livro, né? Como a gente já tem o hábito de fazer em sala de aula. Seria bom que vocês lessem a unidade 1, pegassem o marcador de texto, marcassem as partes importantes, porque vocês já sabem fazer isso, né? O que mais é relevante dentro de um texto, mais importante. Responder as perguntas no livro. Somente uma atividade é que você vai recortar as paisagens, né? Pesquisar, recortar e colar no seu caderno, e o restante é tudo no livro, tá bom? Então, fique com Deus, até a próxima.